por favor. Eu vejo, assim, na Mirela uma mulher de Deus e eu creio, liga aí para eles aí. E eu creio que Deus tem levado a Mirela para lugares de responsabilidade, onde a virtude que Deus depositou nela vai partilhar. Antes da gente... É o retorno do Jedi, só os antigos vão saber. Só os antigos vão lembrar disso aí. Vamos lá. Mirela, né, os demais irmãos em desenvolvimento, a gente tem visto assim, muita virtude. E quando eu vi esse quadro lá, eu falei assim, rapaz, olhei assim para a família, mas não tinha visto assim toda a obra de arte, né? E aí eu falei assim, rapaz, que coisa bacana, meu Deus, que coisa, quem foi que fez? Aí Mirella, não, fui eu, desse cano, né, tal. Aí eu falei assim, poxa, daquele coração tem virtude, naquele coração tem virtude ali. E eu vou começar assim, perguntando para ela, o que estava no seu coração quando você quis ter todo esse trabalho? O que estava lá no seu coração quando você quis, né, fazer isso aí, que ficou assim, muito lindo? E eu já vou dar uma missão para você com o seu pai, vocês arrumarem um lugar aqui na igreja para pendurar isso para todo mundo ver. Mas você e seu pai vão fazer isso. Não sei, manda seu pai se virar lá. Entendeu? E você e seu pai, vocês dois vão fazer isso. Pode botar aqui, pode botar na entrada, ou vocês vão estudar o melhor lugar que a gente passe e olhe aquilo ali, porque isso daqui não é um quadro. Isso aqui é um comunicador de virtude, daquilo que estava invisível no coração da nossa irmã. Amém, irmão? Você entendeu, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por que deu isso aí no seu coração, meu filho? Como é que foi isso aí? Olha, não queria que eu botasse família, não. Falaram assim, não bota família, prefiro propósito. Mas eu fui lá e bati o pé, né? Falei, não, vou botar família. Porque eu quero família, eu vou botar família. Mas foi mais porque a gente tem muito tempo aprendendo e vem falando na igreja, ao longo da caminhada nossa, a palavra, e a gente aprendendo essa família a cada dia. E eu achei assim, em um congresso de adolescente, a gente, querendo ou não, estando 4 dias juntos, porque a gente estava lá desde quinta, você está aprendendo a ser família lá. Porque é conflitos, como o Alejandro disse logo no começo, é discussões, é alegria, riso, choro, que se a gente não for família, isso não acontece. Eu acho que Deus colocou a palavra família no meu coração para externar algo que a gente já fala há muito tempo. Amém, né, meu irmão? Que coisa linda, porque assim, isso que ela falou aqui é muito significativo. Por quê? Porque a gente pensa que a palavra é um estudo bíblico e não um espírito. A palavra que eu vos digo é um espírito e vida. E Deus, de fato, é um ser espiritual. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas que espírito é esse? Espírito de uma divindade poderosa? Ou espírito de família? Espírito paterno. Amém, irmãos? E de fato, lá, a gente marcou, a gente conversou, né? Eu pude conversar com algumas pessoas até da liderança nesse sentido, que o maior sentido de estar lá não era a gente trazer mensagens assim, arrebatadoras, porque às vezes no culto a gente até chora, mas daqui a pouquinho a gente esquece. A gente até se emociona, mas daqui a pouquinho a gente passa aquela emoção e vai embora. Mas quando você vai convivendo
e vai tendo as histórias, vai aprendendo a rir de uma piada sem graça, só porque é irmão, vai aprendendo a conviver com o outro e lembra que o outro solta pum pra caramba, porque entre irmãos a gente faz isso. Ou você nunca fez isso com seu irmão? Segurou ainda na mão e soltou assim, perto. Os antigos sabem disso. Só para deixar o irmão assim, meu Deus, miserável. Porque tudo isso fica guardado. Tanto é que todo mundo, quem viveu esse momento aí já lembrou da vez que fez isso. Porque família é construção de memórias afetivas, irmãos. De memórias afetivas. Aquilo que vai sendo afetado. E Mirella falou uma coisa que eu achei bacana, porque às vezes a gente foi evoluindo para algo que não é tão saudável assim. O que a gente foi aprendendo a fazer? A gente foi aprendendo a fazer fórum e conferência, onde a gente bota todo mundo numa caixa, vem um palestrante lá, faz uma performance linda, maravilhosa, falam coisas que nos emocionam, mas no final a gente volta para casa sem memória afetiva, só emocionado, assim, olha que bacana, que legal. Mas quando você tem que colocar gente para conviver junto, aí onde um pinta, o outro conta piada sem graça, o outro vai lá, aquilo tudo está sendo construído, memórias afetivas. Porque é na convivência que a gente vai aprendendo a ver o irmão. É na convivência que você vai vendo a virtude saltando. Falei, gente, que coisa linda, que coisa bacana, meu pai. E com certeza tem outras que foram sendo vivenciadas lá. Mas para isso a gente precisa conviver. A gente precisa aprender a conversar menos sobre o que Deus pode e conhecer mais sobre quem Deus é. Sobre quem Deus é. E Deus é família. E por que eu estou dizendo isso? Um dos males que nós vamos enfrentar como humanidade, já estamos enfrentando, é a solidão. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos na taxa de jovens e adolescentes com depressão. Nós já somos o número 1 mundial em depressão. Éramos em ansiedade, eu falava, olha, da ansiedade para a depressão é um pulo. Nós já chegamos ao número 1 em depressão entre jovens. E isso também está aumentando na terceira idade. Por quê? Porque quanto mais eu invisto na capacitação dos meus filhos, mais para longe eles vão. Hoje, a maioria dos jovens que estudam pensam em se mudar do país, da cidade ou da onde estão. Então, quanto mais Mirella for capacitada, mais para longe ela vai dos pais. Só que se esses pais não ensinarem a ela a ser família, e família é a adoção, a capacidade dela vai levá-la para longe, ela vai ficar cheia de recursos, cheia de capacidade, mas se sentindo o quê? Sozinha. Enquanto ela estiver entretida nos seus afazeres e tal, beleza. Mas quando ela voltar para casa e lembrar que ela está no meio de um montão de estranho que não está nem aí para ela, só por aquilo que ela faz, só por aquilo que ela presta, e não por quem ela é, ela pode entrar por um caminho de doenças mentais. Da mesma forma, aquele pai, aquela mãe que também não ensinou e não vivenciou família em adoção, ou seja, não aprendeu a adotar outros, não adotou outros filhos, porque, preste atenção, irmãos, o brasileiro está tendo cada vez menos filhos, e fazendo com aquele único filho que teve,
todo o seu investimento de capacitação. De maneira que aquele filho carrega um peso, porque ele tem que dar o resultado esperado, porque olha o investimento, pagamos curso de inglês, alemão, francês, natação, judô, jiu-jitsu, faz tudo. Então você tem que dar resultado, cara. Olha todo o investimento, olha todo o sacrifício que papai e mamãe falou. E aí cria-se uma expectativa toda em cima daquela criança, daquele jovem. Ele fica com ansiedade se ele vai corresponder ou não. E quanto mais isso acontecer, e ele não aprendendo a ser família, mais chance esse jovem, esse adolescente tem de adoecer. Os irmãos estão entendendo? Então, se esses pais também não aprendem a ser família, adotando outros, quando esses filhos forem para longe, porque a capacidade vai levá-los para longe, eles também vão ficar o quê? Como é que eles vão ficar? Sozinhos. Sozinhos. Vão passar os natais, sabe como? Sozinhos. Porque investiu em família, pensando que família se reduzia a parente, e não a um espírito de adoção. Os irmãos estão entendendo? Então, para você, Alejandro, o que essa palavra sobre família, o que esse ensino todo de paternidade, eu lembro que uma vez a gente estava subindo perto do sino, eu, Alejandro, mais uma turma aí. E aí o Alejandro perguntou assim, pastor, o senhor fala sobre família, era isso mesmo, né? Era paternidade, negócio desse. Família, era família, né? Família. Deus não tem outra mensagem não, pai. Tem outra mensagem? Eu falei assim, o que um pai de família vai pensar? O que um pai de família pensa? Hã? Hein? Família, mano. O pai de família não sabe pensar em outra coisa sobre família. Quando ele compra pensando em quê? Fala, irmão. Quando ele vende? Quando ele estuda? Quando ele vai trabalhar? O que tem fora disso, gente? Nada. Amém? Para você, Alejandro, como é que é isso aí? Como é que essa mensagem de família chega ao seu coração e tem afetado a sua vida aí? Depois eu vou perguntar para você também. Eu entendo que, como família, né, a gente tem vivido momentos que, em nossa geração, vivemos no individualismo, né? A gente vive numa época que não se pensa em família, se pensa no que eu vou ser, no que eu serei, né? No que eu tenho que fazer para ser aceito nessa sociedade e não aquilo que eu já sou, que é família. Então, a gente tem aprendido muito aqui. Essa pergunta que eu fiz para o senhor lá na Pedra do Sino foi uma pergunta meia bizonha? Não, foi não. Foi ótima, rapaz. Foi nada de bizonho, foi ótima. Mas me fez lembrar que verdadeiramente Deus verdadeiramente. Troca aí, vamos lá. Ih, não vou falar, vai adiantar, vou saber qual que é daqui. Que Deus verdadeiramente só tem a nos falar, que é família, né? Então, o que a gente tem vivido, aprendido, né? E eu entendo, como embaixador, como cristão, que ser família não é ser família só aqui dentro, não é ser só aqui no meio de que todo mundo é cristão aqui dentro. É muito fácil, todo mundo aqui segue normas, regras, mas não é sobre isso que é ser família. É mais além que isso, porque o ser família aqui dentro é mais fácil. O lá fora que é o mais difícil, porque, como eu estava falando, o pessoal lá fora não vai pensar em, cara, eu tenho que partilhar isso aqui com meu irmão. Não,
tudo para mim, é tudo sobre mim. Então, o ser família é isso, não é ser só aqui dentro, é ser nas quatro paredes quando ninguém está nos vendo. Isso que nos faz ser família, isso que nos representa o corpo em Cristo, a partilha, e também viver essa partilha. Não ficar só como um jargão nosso de falar somos família. Não, mas a gente viver verdadeiramente. Cara, você é meu irmão, você é minha irmã, vamos junto, permaneça naquilo que a gente tem aprendido, que é ser família. Então, é isso que temos vivido como igreja. Eu creio que essa palavra vai ficar eternamente na nossa igreja, porque Deus não tem nada a nos falar a não ser a família. Então, que verdadeiramente, no meu pensamento, e eu sempre trago isso para as reuniões que eu vou, embaixada, adolescente, que ser família não é ser família só aqui dentro. É ser lá fora, é ser num mundo que está órfão, que está sem um pai. Para a gente tomar responsabilidade no acampamento em si que tivemos dos adolescentes, a Ingrid falou sobre a gente ser pai, numa geração que está órfã. Então, é sobre ser isso, ser família e ter responsabilidade sobre o nosso irmão, quando ele está fraco, quando ele está cambaleando. Então, é isso que é ser família. Muito legal, meu irmão. Perguntar agora para Mirella. Mirella, estamos batendo papo, você está em família. Nós estamos jantando domingo à noite, ó, fazendo, domingo à noite, tá? Como é que é ser família? Quando você teve que deixar o ninho da sua casa e começar a ir pegar um ônibus sozinho e encontrar um montão de gente que parecia estranha. E aí você chegou lá assim, falou, gente, que gente estranha. E aí Deus me falou assim, ó, é estranho, mas é família. Como é que é viver isso aí que Deus tem falado no seu coração, nesse ambiente escolar hoje? Eu acho que quando a gente sai do seu ambiente de conforto, é quando a gente é confrontado. E nessa de eu ir para longe, que antes eu estava perto de casa, realmente, você pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Se você não for voltado para o pensamento de família, que você está ali como os pais daqueles seus filhos mais novos. É difícil? Com toda certeza. Você olha aquilo ali e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é o campo de batalha que o pai colocou você ali. E você não pode abandonar porque são seus filhos. Uma experiência minha, que eu até comentei no pastor nesse final de semana, que eu achei engraçado, né? Mas tudo tem um propósito e um porquê. É que na minha sala em específico, a gente tem uma brincadeira, que tem o nome da sala e tem a família 1212, que é o nome da turma. E eles botaram os nomes e falaram quem era quem. Aí tinha o tio do pavê para comer, que era o tio chato, tinha a tia estranha, tinha a mãe, e eu achei engraçado que eu botei como vó, a vovó. Aí eu fiquei assim, cara, por que vó? Porque eu sou meio reclamona, né? Então eu fico resmungando pela sala. Outra, porque eles falam que eu sou, como é que eu vou explicar? O termo que eles usaram foi, eu vou usar o exemplo que eu tenho a minha avó, aquela avó que tem aquela panela de comida gigante, e a gente vai comer na casa dela. E eu achei isso muito interessante, que eu tô ali para servir de alimento para o próximo. Acho que foi essa a minha... Acabou, irmão. Vamos orar e acabou. Amém? Não falando sério, irmão. Gente, de coração, às vezes você fica impressionado com os números e você não consegue discernir a multidão, o povo, porque você está olhando as aparências do número
e não consegue discernir o espírito que está para além das aparências. O que nós vimos aqui é um testemunho de um crescimento para baixo, para um crescimento de raiz, de gente que está sendo enraizada na palavra. Porque nós vamos enfrentar, a geração dele vai enfrentar, a geração deles vão enfrentar uns dias muito maus. Que podemos enfrentar dias de guerras literais, eu estou falando. Mas se não for guerras literais, que nós estamos à beira de um colapso mundial, nós vamos enfrentar tempos difíceis. Mas se a gente não mergulhar e a gente não ensinar para aqueles que estão vindo, que é sobre família e não sobre capacidade, é sobre ser gente e não sobre ter recursos e suprir as necessidades. Nossos filhos, no meio de um montão de recursos, podem pular de um prédio de 15 andares, com todos os recursos que têm, porque a saúde da mente e da alma foi para o beleléu. Só a família cura. Só consciência de família cura. Só que para a igreja, quando você vai falar de família, todo mundo pensa que é casamento. Aí, vai ter um culto lá do casamento. Aí a gente faz negócio de casamento. Meu irmão, está para além de um casamento. Está muito além de um casamento. Tudo que nós estamos vendo aqui, o Espírito nosso Pai tem falado. O Dinho, a Mariana, o Vinícius, a Rayane, essa turma que tem se levantado, o João Vitor, essa turma toda aí, o Felipe, não tem se levantado como líder. Tem se levantado com o Espírito paterno. E toda essa movimentação, preste atenção, irmão, toda essa movimentação que houve e tal, não foi pelo evento. Este evento, ele é um evento litúrgico pedagógico. Por que é pedagógico? Porque em nome de Jesus eles vão ser enviados para a vida. E sendo enviados para a vida, eles estão sendo ensinados que para a vida florescer, eles vão ter que colocar a mão. Porque eles são responsáveis pela terra. Aquela sala de aula, aquele ônibus, aonde eles estão sendo enviados. Amém, irmãos? Amém? Quer partilhar mais uma coisa no seu coração? Tem aí que você queira? Quer? Quiser, vai. Deixa eu falar. Só dizer que tudo que Mirela falou também tem me chamado muita atenção, porque quando somos famílias, quando temos espírito de família, as pessoas veem em nós, e muitas das vezes pessoas não irão aceitar que a gente pensa no próximo porque são egoístas. Então, eu lembrei muito, e tenho lembrado, sobre a gente permanecer nesse pensamento de família, que a gente não leve esse pensamento só como uma fala, mas como uma vida, que é sobre entregar. O acampamento que tivemos, a nossa vinda aqui na frente, não foi sobre o fim dos adolescentes no ano ou algo parecido, mas só foi um pretexto para a gente estar em família, para a gente estar junto, para que a gente se fortalecesse cada vez mais, que a gente estreitasse laços, né? Então, é isso que eu tenho a dizer, porque quão bom é e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, esse é o meu pensamento. Amém. Amém? Bom, é isso. Que em nome de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito tem dito à igreja. Alguém aqui quer orar? Quer vir aqui orar? Em nome de Jesus? Alguém quer vir aqui orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele ministrou? Vem cá, Silvia. Em nome de Jesus.
Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo que tem acontecido, Senhor, a revelação, Senhor, do Teu santo nome através dos adolescentes, através de toda a Tua igreja, meu Pai. Que nós venhamos sempre, Senhor, ter em mente o que Alejandro falou. Sermos, Senhor, o referencial por onde nós passarmos, Senhor. Sermos o referencial, Senhor, no trabalho, nas ruas, nos transportes, Senhor, porque Tu és santo, Senhor. Tu é que nos sustenta, Senhor, nessa caminhada. Graças dou, Senhor, por nos sustentar em meio às dificuldades que nós passamos. Mas nós vimos, Senhor, lá no final do túnel, Senhor, a Tua glória resplandecer dentro dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo esse acampamento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por levantar os Teus filhos, Senhor, para ensinar aos Teus filhos que, Senhor, o Senhor é tudo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e Tua misericórdia, Senhor, a todo momento em nossos corações. Agradeço, Senhor, por pertencer à PIB do Vale, Senhor. Agradeço, Senhor, pelo nosso pastor. Agradeço, Senhor, por todos os nossos irmãos, Senhor, aqui presentes. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Foi o que eu falei quando eu me batizei, Senhor. Senhor, eu Te amo. Irmão, nós vamos cantar o Tu Porém, e nós vamos chamar alguns adolescentes para vir aqui para o Tu Porém. Mas antes da gente cantar, eu queria que você orasse com o seu irmão. Eu sei que esse irmão pode não parecer irmão, mas você vai sair do parente. Não fica perto de parente. Não fica perto de parente. Sai do parente. Calma aí, deixa eu explicar um negócio. Vai lá, sai do perto do parente. Sai, que aí quando você sair eu vou falar. Aí você se mistura com eles aí, chama eles para cantar junto aí. Tá? Calma aí, vocês também ficam aqui. Foi? Foi? Sentou? Preste atenção aqui, em nome de Jesus. O que nós estamos fazendo é só pedagógico. É uma liturgia pedagógica. Colocando você perto de uma pessoa que é estranha, que não é do seu ciclo parental. Para que nós estamos fazendo isso? Para guardar na sua memória, em nome de Jesus, que aonde você for, embora pareça estranho aos seus olhos, tu, porém, olhará como família, como irmão, como pai, como irmã. Embora estranho nas aparências, esquisito aos seus olhos, tu, porém, o tratará, o olhará, o abrigará e o amará como família. Amém? Pessoas não vão gostar de você, porque no mundo as pessoas gostam de quem gostam delas, gostam de quem traz algum benefício para elas. Tu, porém, as amará, porque você carrega um DNA do amor de Cristo. Você carrega esse DNA. No mundo, vão ter um montão de gente reclamando no seu ambiente de trabalho, que as coisas estão difíceis e tal. Tu, porém, abençoará aquele lugar, porque você é a bênção daquele lugar. Tu, porém, é sal, é luz. Então, em nome de Jesus, nós vamos cantar. Mas enquanto nós cantamos baixinho, depois a gente vai aumentar aqui, beleza?
Você vai orar com essa pessoa ao seu lado aí, vai orar em duplo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abra os meus olhos e abra os olhos do meu irmão, para que a gente veja a sua família e não olhe mais as pessoas como uma árvore andando e confunda elas. Que a gente olhe para as pessoas segundo aquilo que o Senhor está nos revelando, e o Senhor nos revelou que ela é nossa irmã, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso filho. Ora pedindo para que os olhos do coração sejam iluminados e que os seus olhos sejam completamente lavados, abertos, para que você possa ver o mundo todo a partir do invisível. E aquele amor que estava no coração do nosso Pai, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, esse amor também, de quem vê o mundo com os olhos do Pai, possa levar você a se entregar em todos os lugares que você for. Amém? Então ore com essa pessoa em nome de Jesus, enquanto a gente canta aqui baixinho em nome de Jesus.